na rua desde criança. Moradores de rua, ninguém mora na rua. São pessoas que vivenciam a situação de rua, por respeito a elas. É triste, né? É me xingar. É me xingar de vagabundo, vai trabalhar. Eles não têm onde beber água, eles não têm um sanitário para usar. Tem pessoas que morrem na rua por causa do frio, né? Nós somos seres humanos, nós existimos e temos nossas necessidades, nossos direitos. E a vida segue movimentada em Santos, cidade litorânea do estado de São Paulo, considerada a capital da região metropolitana da Baixada Santista e terceira colocada no Índice de Desenvolvimento Humano. Para a parte dos santistas, Santos é uma cidade boa de se viver. Isso porque, quando se refere ao município, lembram apenas de boas referências. A Praça da Independência no Gonzaga, por exemplo, e seu entorno com forte comércio. As praias e seus belos jardins da Orla, que no ano 2000 entraram para o Guinness Book com seus mais de 5 km e 50 metros de largura. E o Porto de Santos, o maior da América Latina, com seus inúmeros recordes de exportação, responsável pela sobrevivência de inúmeros trabalhadores e trabalhadoras. Também não falta espaço na mente para a bela Pinacoteca Benedito Calixto, conhecida como Casarão Branco no Boqueirão, e o atraente e frequentado aquário e seus 32 tanques com mais de 200 espécies de animais. Tem ainda a exuberante natureza do orquidário, considerado o pulmão do bairro do José Menino, onde quase 500 animais de 70 espécies vivem soltos. A maioria dos santistas lembra orgulhosa do glorioso Santos Futebol Clube de Pelé, o rei do futebol, e do príncipe Neymar, mas reserva espaço também no coração para a portuguesa santista, a Briosa, e para o Jabaquara, o leão da caneleira. Também lembra com carinho do tradicional e histórico Museu do Café, dos teatros Municipal, Coliseu e Guarani, dos bondinhos turísticos, incluindo do Monte Serra, e ainda do transporte pelas catraias entre o Mercado Municipal e Vicente de Carvalho, em Guarujá. Quando o santista quer dar informação de endereço a um turista, logo apresenta como ponto de referência os canais projetados pelo genial engenheiro sanitarista Saturnino de Brito. Há inúmeras outras recordações na cabeça dos moradores de Santos. No entanto, os que possuem memória um pouco mais crítica lembram ou até já se acostumaram com algumas feridas que não fecham, como a maior favela em palafitas do Brasil e seus 20 mil habitantes. E os morros, com infraestruturas precárias e arriscadas aos seus 35 mil moradores. E as insanáveis enchentes da Zona Noroeste, que causam prejuízos constantes a cerca de 80 mil pessoas, e ninguém consegue resolver. E ainda expõe centenas de famílias à insalubridade dos cortiços no centro da cidade. Mas, ultimamente, o que uma grande parte dos santistas não consegue lidar, ou melhor, não quer admitir, é que uma nova ferida foi aberta. E é tão grande que se espalha por toda a cidade, e não só nas regiões periféricas. A da extrema pobreza. Pelo menos nos últimos anos, por mais que alguns santistas não gostem, a extrema pobreza já é parte da rotina. Ela mais incomoda pela estética do que gera indignação e caridade. E os problemas sociais gerados por ela, o poder público ainda não conseguiu resolver. É muita gente sob marquises,
dentro de prédios abandonados, na porta de comércios, restaurantes e equipamentos públicos que fornecem comida. Como o restaurante Bom Prato, no centro da cidade, cuja demanda só aumenta, e não só de pessoas em situação de rua, mas trabalhadores e famílias inteiras que sobrevivem fora das ruas. Usando calçadas irregulares como verdadeiros colchões de pedra, cobertores encardidos e jornais velhos para conter o frio, rodeadas por dezenas de objetos pessoais, há centenas de pessoas em situação de rua, disputando espaço com artistas, também de rua. Uma multidão de homens e mulheres em vulnerabilidade social. Mudando um pouco a letra da canção do eterno poeta Cazuza, pessoas que dias sim, dias não, vão sobrevivendo sim, com um arranhão, da caridade de quem os detesta. A visão deprime. A impressão é que esses seres humanos já se acostumaram com a invisibilidade, com a indiferença, e vivem em outra dimensão. Na região do mercado municipal, por exemplo, crianças brincam sem perceber a miséria extrema. Na fase adulta, talvez colham os nefastos resultados das imagens que ficaram em suas mentes inocentes. Na Pompeia, considerado o bairro de classe média de Santos, Ana Lúcia relata o drama de quem passou praticamente toda a vida lutando para sobreviver nas ruas. Eu vivo na rua desde criança pedindo. Aí eu vivo assim, pedindo para um, pedindo para outro. Outros ajudam, outros não, outros maltratam, humilham a gente, chamam a gente de vagabundo, a gente trabalhar. Fala que não tem obrigação de ajudar, mas outros já ajudam, né? Tem conversa, trata bem. Mas outros já maltratam, humilham a gente. Se fosse a rua, o povo tudo morre de fome, né? Porque tem muita gente pedindo na rua, né? Então, aí a gente vive assim. Mas a gente não vive porque a gente quer, né? E nem por ser vergonhice, que nem a pessoa fala que a gente vive por ser vergonhice, né? Mas é o único meio, porque roubar e matar jamais é triste, né? É me xingar. É me xingar de vagabundo, vai trabalhar, falar que eu sou nova, que eu tenho condições ainda. Mas eu não tô na rua por ser vergonhice, né? Mas eu não retribuo o que a pessoa fala pra mim. A única coisa que eu falo, Deus abençoe, né? Porque eu não maltrato ninguém não. As pessoas podem me maltratar, mas eu não maltrato ninguém. Então, eu fico sossegada. Às vezes eu fico aqui, os moços, o dono não deixa. Às vezes eu vou para outro lugar, eles expulsam, vai que não pode ficar. Então, é assim a minha vida. Cada canto eu fico. Olha, o caso que eu não presenciei, mas eu já ouvi muito caso assim, de pessoas passarem a matar morador de rua, que nem na cidade mesmo, uns anos atrás agora, passou uma mulher de carro, deu comida para os moradores de rua, matou os moradores de rua envenenados e os cachorrinhos também. Santos mesmo, na cidade, né? Já matou gente queimado, né? Jovens passar, jogar álcool em cima, matar, pessoas morrer de frio. É muita coisa que a gente já viu já, né? Se eu pudesse falar com as pessoas que me maltratam e maltratam as outras pessoas, que seja mais humilde, olhar as pessoas com coração, não com maldade. Tratar as pessoas bem, porque eu acho que neste mundo a gente não leva nada, né? Porque a gente não é melhor do que ninguém. Todos nós somos iguais, somos filhos de Deus, né? Laura Dias é outra sobrevivente. Hoje, coordena na Baixada Santista o Movimento Nacional de Luta em defesa da população em situação de rua. Ela avalia a realidade santista como uma verdadeira higienização social, ou limpeza social, termos estudados em sociologia. Até pontos de energia elétrica de praças foram retirados para evitar o uso e acesso. Abrigos estão cada vez mais inacessíveis. Água e banheiro são artigos de luxo para quem sobrevive nas ruas santistas. Ela garante que a maioria tem profissão e está em situação de rua por problemas psicológicos, amorosos, familiares, profissionais, drogas e alcoolismo. Todos, todas e todes precisam de uma chance, mas recebem apenas indiferença e maus tratos.
principais problemas encontrados pelas pessoas em situações de rua é a fome, o frio, a sede, o preconceito, a invisibilidade, a violência. Pessoas de ruas, as pessoas acham que a pessoa de rua é um animal, um objeto, entendeu? Eles são seres humanos que estão ali, então há muito preconceito quanto à sua higiene, quanto à sua fala. A pessoa de rua, ela tem o preconceito, a pessoa não consegue nem tomar um copo de água, até água ser negado na rua. Então, o principal preconceito são esses. A pessoa em situação de rua sofre vários tipos de violência. Por exemplo, elas são xingadas, são humilhadas, são espancadas, apedrejadas, até mesmo queimadas. Agora, 2 meses atrás, tivemos uma companheira que morreu, que estava dormindo e tocaram fogo nela. Então a pessoa é tratada pior do que bicho, que até o bicho respeita mais do que uma pessoa que está em situação de rua. Olha, vários motivos levam uma pessoa a ficar em situação de rua. Motivos familiares, né, discussão com família, perda de parentes, somente uma mãe, que você mora com a sua mãe morreu, ou não se dá bem com a família, ou não tem outro parente. Perca de emprego, principalmente agora na pandemia, teve muita família que foi morar na rua, perca de emprego, não conseguindo pagar o aluguel. Você vê agora famílias inteiras na rua, com crianças, em crianças de carrinho, sabe, em carrinho de bebê, problemas psicológicos, problemas amorosos, separação, por exemplo. Tem esse caso bem pertinho na família, né, de separação, o rapaz não aguentou, ter perdido a família e se jogou na droga, no álcool e foi parar na rua. As pessoas gostam muito de julgar quem está na rua, como drogado, viciado, maconheiro, psico. Só que é fácil falar para quem está do outro lado. Porque quando a gente está em situação de rua, como eu já passei, e muitos ainda estão, vamos dar um exemplo, esses dias de frio que tiveram agora, as pessoas estão dentro da sua casa, quentinho, você sente frio, você põe 2, 3 cobertores para dormir. Você imagina uma pessoa em situação de rua, como que está morrendo de frio. O álcool, ele esquenta o sangue. A droga, ele esquenta o sangue. Às vezes a gente usa a droga, o álcool, para poder se manter no frio, para esquentar por dentro, para não ter uma hipotermia, entendeu? Às vezes para dormir, uma maconha, uma coisa para tirar aquele sofrimento, aquela realidade que a gente está sofrendo ali. Porque não é fácil estar na rua. Se a gente não está na rua porque é bonito, porque é gostoso, porque a gente é rico, porque quer. É uma situação que levou a gente até lá. E às vezes a gente não está com um psicológico suficientemente forte para aguentar aquilo de cara limpa. A gente procura um refúgio, entendeu? Procura uma tábua de salvação. Às vezes, como a gente sofre muito preconceito na rua, não tem sempre quem estenda a sua mão para você. Então, a nossa tábua de salvação, às vezes, é usar uma droga para esquecer aquele momento ou para passar aquele frio do corpo. Matar aquela fome, esquecer a fome. Porque, por exemplo, quando eu usava crack, eu ficava até uma semana sem comer. Eu comia um pão doce, porque tira a fome, mata a fome, a gente esquece. Porque a gente está ali, um compartilha com o outro, mas um prato de comida às vezes é negado para você. Olha, hoje em Santos eu vou falar para você, há muitas pessoas preconceituosas no país inteiro, mas em Santos em algumas cidades tem sim, algumas organizações que dão um prato de comida, entendeu? Dão às vezes um cobertor, sim, tem, mas a gente precisa mais do que isso. Quem está na rua precisa de políticas públicas para mudar essa realidade. A gente necessita da doação? Necessita. Porque é sempre bem-vindo um prato de comida, principalmente uma garrafa de água. Eu digo a todo mundo que for sair na rua, que puder levar uma água e dar para uma pessoa que está na rua, faça isso. Porque é muito necessário, entendeu? O cobertor, mas isso a gente precisa de políticas públicas para mudar a situação. Então, na rua, as pessoas gostam de falar que quem está em situação de rua é porco, é sujo. Só que elas não enxergam e não dão oportunidade para essa pessoa não tem um banheiro. Ela não tem um banheiro para fazer sua necessidade fisiológica. Uma coisa que todo mundo precisa. Ela não tem um local para tomar um banho. Ela tem sim um centro pobre. Só que o centro pobre não acata todas as pessoas. Não acata, são muitas pessoas e são pessoas espalhadas na Baixada inteira. O centro pobre fica no centro de Santos. Temos pessoas na ponta da praia, na zona noroeste, no morro, em todos os lugares. E não tem centros de higienização. É outra batalha que a gente está fazendo aqui, entendeu? O pessoal do movimento, a gente está aqui correndo atrás de centros de higienização para a população em situação de rua. Onde vinham pôr um galpão com chuveiro, privada e um quarto com roupas, um roupário, entendeu? Dali a pessoa toma seu banho. A pessoa, como que você pode fazer as necessidades em algum lugar se não tem esse espaço para você? É fácil julgar, chamar de porco, de suja, porque é suja. Não tem oportunidade.
pessoa não tem oportunidade de usar um banheiro, gente. É como eu falo, porque a pessoa de rua é vagabundo. Ela não tem oportunidade de arrumar emprego. Por quê? Porque ela tá suja. Vamos lá que ela preencha um currículo, que na rua tem vários talentos. Tem pessoas de faculdade, tem médicos, tem doutores, tem tudo na rua, entendeu? A rua é talentosa. A pessoa preenche um currículo, mas como que ela vai entregar se ela não tem onde tomar um banho para se apresentar limpo? Como que ela vai, mesmo que ela seja chamada pelo seu currículo de trabalho, ela não tem como se apresentar nesse local, porque ela não tem acesso a um banheiro para se higienizar, entendeu? Para poder se apresentar limpo nesse local. Ela perde até a oportunidade de emprego por falta de um banheiro, de um centro de higienização, para que isso aconteça. A arquitetura higienista, ela está tomando conta, acho que é do Brasil inteiro, né? Aqui em Santos também estamos tendo isso. Você vê embaixo dos viadutos, eles já colocam pedras. Nós fizemos aí um tempo atrás uma ação para remover aquelas pedras ali, entendeu? Eles constroem os bancos, vão colocando divisórias no meio dos bancos, que é para não dar uma pessoa deitada dentro naquele banco. As fachadas dos prédios estão absurdas, eles estão colocando fontes de água para ficar jogando água no chão, para que as pessoas não tenham como deitar naquele espaço das calçadas, entendeu? As pessoas, elas não entendem que a pessoa precisa de um lugar pelo menos para dormir. Ela não vai ali para bagunçar, ela vai descansar o corpo. Então essa higienização está sendo realmente terrível, está acontecendo muito na Baixada ultimamente. As pessoas que estão em situação de rua são invisíveis aos olhos da sociedade. A maior parte da sociedade, elas fingem que não veem, fingem que não existe a pessoa em situação de rua, porque é mais fácil fingir que não existe, jogar para baixo do tapete, do que procurar uma solução para eles, porque é difícil, não é fácil. Não é fácil, porque não é uma ou duas pessoas que estão na rua, são várias pessoas, né? São centenas de pessoas que estão na rua. Então as pessoas, elas passam, muitas passam, não vou generalizar, porque graças a Deus tem muitas pessoas boas que estão, por exemplo, aqui hoje, estão lutando com a gente, estão dando visibilidade às pessoas, entendeu? Mas a maioria tem a população de rua como invisível, como está mostrando que nós somos seres humanos, que nós existimos e temos nossas necessidades, nossos direitos. A educadora Silvia Tagé explica que o atendimento à população de rua sofreu forte abalo durante a pandemia de Covid-19, porque não houve estrutura e nem prioridade em vaciná-los com a dose única. Tratamentos contra a tuberculose foram interrompidos. Existe o morador de rua, que é aquele que está na rua por opção, porque não tem alternativa, enfim, porque escolhe estar na rua, e existem as pessoas em situação de rua, que são aqueles que caíram lá por absoluta carência. E durante a pandemia, esse número de pessoas em situação de rua, seja morador ou que foi para a rua, aumentou significativamente. Eu diria que a política pública em relação à população de rua, ela existe no papel, como muita coisa nos nossos textos de lei, né? Existe no papel. Na prática, apesar de ter verba específica destinada à população de rua, apesar de ter uma política bem redigida, na prática ela não funciona. Ela não funciona porque para um trabalho como esse é necessário um trabalho em rede. Os diferentes serviços, a saúde, assistência, habitação, precisariam estar mais entrosados, a própria segurança pública, mais entrosados. Porque o que a gente vê em relação ao atendimento dessa população é que a segurança pública é acionada para deslocar os moradores de rua. A assistência é acionada para abrigá-los, mas não tem abrigo suficiente. A saúde é acionada para atender situações de emergência, mas também, durante a pandemia especificamente, as situações de emergência eram muitas. E a população de rua não era prioridade. Então, a política, enquanto texto, ela existe. Enquanto prática, nós ainda temos muito a fazer. O que seria ideal em relação à população de rua, primeiro é todo mundo entender que são cidadãos de direito como todos nós. A partir disso, você teria que ter ações integradas dentro de um próprio município, da rede de serviços, integradas na região. Porque onde onde está o morador de rua? Ele está onde for mais conveniente para ele. Ele vai estar onde estiver mais seguro.
Isso pode ser em Santos hoje, pode ser em Guarujá amanhã, pode ser em São Vicente, pode ser em todo lugar. O morador de rua é de todos nós, né? E ele precisa ser tratado com dignidade. Nós, no nosso projeto, fizemos um trabalho que a gente chama de narrativas. E nós pegamos vários moradores de rua e reconstruímos a história de vida dessas pessoas. E são histórias tão marcantes, tão fortes, né, que mostram que essas pessoas não estão lá só por uma opção. Elas também estão lá pela indiferença, pelo abandono, pela condição de saúde. A maioria, muitos deles são alcoólatras, dependente químico, né, que tem muita dificuldade de acesso a um serviço que lhes dê atenção. E quando eu falo um serviço que lhes dê atenção, embora exista uma política específica para atender essa demanda, o ideal seria que uma pessoa, quando precisasse de atendimento, aonde quer que ela chegasse, ela fosse atendida. Então, se você vai numa unidade de saúde, não importa se ela é no Gonzaga, se ela é no Marapé, ela tem que ser atendida. Eu vivi uma situação, quando eu trabalhava na Secretaria de Saúde, de uma colega de uma unidade do Gonzaga que me ligou assim: está aqui uma moradora de rua gestante querendo fazer o pré-natal, para onde que eu mando? Eu falei: para lugar nenhum, ela é da cidade, ela é nossa, graças a Deus ela está aí e ela vai ser atendida e você pode salvar a vida dela e da criança. Faça um vínculo com ela. Mas as pessoas têm uma resistência e um preconceito. Então, o ideal é que a gente entendesse: são cidadãos de direito, não podem ser tratados com preconceito, precisam de atenção, de carinho, de cuidado, como todas as pessoas precisam, e, acima de tudo, precisa ser considerada a sua dignidade. Em relação às questões de saúde da população de rua, aumentou significativamente os casos de DSTs, de infecções gravíssimas em mulheres, porque na rua elas não têm condições de higiene mínima. A situação da mulher, em alguns aspectos, é bem mais delicada que a do homem, né? A gente tem um alto índice de casos de tuberculose, por exemplo, doenças respiratórias. Nós moramos numa região excessivamente úmida, então quem está na rua, se todos nós estamos expostos, quem está na rua está muito mais. Dos casos de abandono do tratamento de tuberculose, 100% dos casos foram moradores de rua que a gente não consegue localizar para fazer o tratamento. A gente tem o problema da dependência química, né? Casos de alcoolismo, de drogas, que é uma estratégia de sobrevivência, às vezes, das pessoas e de fugir da sua própria realidade, né? O abandono é tanto que também as pessoas se abandonam. Uma coisa que nos chamou muito a atenção foi o vínculo dos moradores de rua com seus animais de estimação. Eles preferem estar com os animais do que estar com outros seres humanos que passam com ele com a mais absoluta indiferença, né? Então, há muito que se fazer pela saúde física, pela saúde mental e pela saúde emocional dessas pessoas. Na Terra da Caridade e Liberdade, existe uma operação chamada Cidade Limpa e Segura. As poucas roupas, cobertores e objetos pessoais das pessoas são jogados no lixo. Nem documentos escapam. A ação implacável em retirar diariamente pessoas em situação de rua de calçadas, praças e avenidas de grande circulação e visibilidade tem como justificativa o direito de ir e vir dos pedestres. No entanto, o argumento constitucional cai por terra quando o assunto são as dezenas de canoas havaianas que ocupam espaços privilegiados nas calçadas do bairro da Ponta da Praia. Aí, o direito de ir e vir some. Aplaudida e de pé por uma parcela de santistas, a Operação Limpa e Segura virou política pública. Mas, para quem não sabe, ela viola pelo menos 14 artigos da Resolução 40, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, baseada no Conselho Nacional dos Direitos Humanos. A resolução prevê a promoção, proteção e defesa dos direitos humanos das pessoas em situação de rua e tem que ser seguida em todo o país. No entanto, em Santos, seguir a lei depende muito do que se vê à frente. Um ser humano fragilizado e indefeso ou um objeto sem vida destinado ao esporte. O jornalista Luiz Carlos Ferraz é uma das testemunhas de violação de direitos humanos em Santos. Em uma de suas caminhadas na Orla Santista, numa sexta-feira santa, Ferraz flagrou a guarda municipal tirando comida, literalmente, da boca de um casal.
Nem a ração do cão foi poupada na semana de Páscoa. O pior é que a cena já se tornou comum numa caminhada à beira-mar, no início da manhã ou final da tarde. Recolheram a comida deles, recolheram a panela, a comida, recolheram a ração do cachorro. Esse casal, eles têm um pet que acompanha eles. Recolheram e foi embora. Ele naturalmente não reagiu, porque ele sabe da forma violenta que esses agentes atuam. Ele ficou com medo de tomar um pescoção, eles dão um pescoção na gente. Ele não, mas a esposa, a namorada, a mulher dele, né, que está aqui na rua, é a mulher dele, ela contestou, discutiu, teve, né, falou um pouco, né, teve querendo ver se conseguia algumas coisas. Falou, as minhas cobertas tu não vai levar, entendeu? Algumas coisas ela não deixou que levasse, mas a comida, as panelas, a ração do cachorro, eles levaram e ameaçaram que se fizesse de novo iriam voltar. Que eu até desconhecia, né, essa emoção, entendeu? Que eu fiquei num estado misto de revolta, de indignação, entendeu? Porque o fato já tinha acontecido, tu não podia fazer mais nada e não sabia a quem recorrer, entendeu? E tu vê aquele cara com aquela humildade, entendeu? E tu vai conversar com esse cara porque, pô, ele é universitário, ele não é um Zé Ninguém, entendeu? Ele é um morador de rua, entendeu? Ele contando aquilo, não vou dizer que ele tivesse com um sorriso no lábio, mas contando com uma simplicidade. Fala assim, pô, aconteceu, levaram e eu não podia fazer nada. O que a gente fez? Fomos fazer comida de novo, fomos procurar uma outra coisa para comer. Foi o que aconteceu naquela quinta-feira, justamente na Semana Santa, entendeu? Tu imagina um cara de 66 anos, entendeu? Andando com um cachorro, passeando e chorando, bicho. Tava chorando, porque eu não acreditava no que tinha acontecido. E conversando com o cara que tava montando uma barraca, falei, porra, você não acredita, eu vim ali falando com um morador de rua, a polícia, a guarda municipal teve lá essa madrugada, quinta-feira santa, levou a comida deles, levou roupa, queria levar o cobertor deles, entendeu? Por que eles fazem isso, sabe? Eu já vi muita coisa, entendeu? Né? Sou jornalista, sou da turma de 77, da Facos de jornalismo, quer dizer, trabalhei na cidade de Santos, Diário do Grande ABC, né? Já vi bastante coisa aí, trabalhei no setor de polícia, onde tu vê muita violência, muita desumanidade, né? Denúncias, né, de assassinato, de perseguição a gente humilde, entendeu? Realmente eu desmoronei, rapaz. Quem é que manda perseguir morador de rua na cidade? É a burguesia aqui? É o pessoal que mora na praia? Entendeu? Quem que quer eliminar o morador de rua de Santos? Tem contra o morador de rua. Quem foi que deu essa ordem? Quem é que dá essa ordem na guarda municipal, velho? De tirar comida, entendeu? De tirar ração de cachorro, de morador de rua na calada da noite. Quer dizer, de dia tu não vê, né? A gente está aqui no Boqueirão, tu não vê um guarda municipal, né? Tu não vê eles, cadê eles? Entendeu? Agora chega de noite, quando o pessoal acabou de preparar a comida, vai fazer, né? Vai descansar, chegam eles como dois terroristas. Isso é terror, né? Isso é terrorismo, né? Isso não é uma política de governo, né? Qual a política de governo que Santos tem? Realmente acho que a gente desconhece, entendeu? Esse é o acolhimento que é dar para a população de rua, entendeu? Sob o pretexto de quê? Que não pode ficar na praia, que isso aqui é uma zona turística, entendeu? Que zona turística é essa, pô? Isso daqui é o espaço democrático, essa é a praia de Santos, entendeu? Quem quer ficar aqui, fica. Quem não quer ficar aqui, não fica. Agora tu vai ser impedido de ficar aqui, tu vai ter a tua liberdade cerceada, entendeu? Eu não posso ficar no banco, não posso dormir aqui. Eu mesmo, uma vez, eu e minha esposa, colocamos uma toalha e ficamos com o Billy. Veio a guarda municipal tirar a gente do jardim, que não poderia ficar no jardim. Quem é que manda perseguir morador de rua na cidade? É a burguesia aqui, é o pessoal que mora na praia, entendeu? Quem que quer eliminar o morador de rua de Santos? Tem contra o morador de rua. Então, a gente como santista, a gente se surpreende, entendeu? Que esse tipo de acolhimento seja feito para a população de rua, quando a gente tem no Brasão, e com muito orgulho a gente tem no Brasão de Santos,
que é a terra da caridade, a terra da liberdade. E você aqui não tem, você não vê isso, né? Você não vê o incentivo à caridade, né? Porque a própria política da prefeitura, ela não é inclusiva, pelo menos com essa população, ela não é inclusiva, né? E você não tem liberdade de circulação, né? Como é que você vai impedir? Você não pode ficar aqui, você não pode ficar ali. Quer dizer... Alan William de Jesus não teve muita chance com a guarda municipal. Ele conta a dificuldade em fazer uma simples refeição após um dia todo de busca por alimentação. O que acontece? Eles pegaram nossas coisas, pegaram nossa comida, jogaram tudo no caminhão, pegaram a ração da minha cachorra, levaram tudo. Só não levaram os documentos porque a minha mulher é brava. Para dormir que tá difícil. Porque toda vez a gente vai descansar, vem a guarda, tira nós daqui, aí fala, vai para outro lugar descansar. Aqui vocês não vão ficar. Aí bota a gente para outro lugar, a gente vai indo. Aí quando a gente chega em outro lugar e aí, arma a nossa, estende a nossa coberta para deitar, aí vem outra guarda, não, e a gente vai pulando de local em local, porque toda hora na noite eles perturbam. Eu acho que, pô, a gente já está numa situação muito difícil. Eu sou trabalhador de reciclagem hoje em dia, mas eu tenho formação em curso superior, estou formado em TI. A pior coisa para nós é a opressão da guarda, porque eles não largam do nosso pé constantemente. Até de dia, até de noite, até de tarde. Porque até então tem um porém, sabe, meu amigo? Se a gente estivesse fazendo sujeira no local, deixando o ambiente sujo, eles tinham direito de cobrar qualquer situação. Mas a gente não faz sujeira, não deixa nada sujo. A gente pega a vassoura limpa. Então, pô, nós só estamos morando na calçada. Marvin Williams está nas ruas há 5 anos. E no Gonzaga vive com sua companheira, uma pequena cachorrinha, que trata como filha. Eu com ela aqui é o amor da minha vida, essa cachorrinha aqui. Encontrei ela perdida há um tempo atrás aí, ela começou a seguir eu. E tá comigo até agora aí. Cuido bem dela, raçãozinha dela todo dia. Ela come melhor que eu, sempre tem raçãozinha pra ela comer. Come carne pra caramba, sabe? Se eu sair pra ir no banheiro, ela vai atrás de mim. Marvin também relata a truculência da guarda de Santos. Não dá paz pra gente, sabe? Eles tudo que é perturbar a gente, se quer sair daqui, sabe? Tem vezes que vem 4 horas da manhã acordar a gente. Nem clareou o dia, não tem ninguém na rua ainda, eles vêm acordar a gente, não sei porquê. Esse motivo deles aí fazer isso com a gente. Essas são as maiores dificuldades que a gente encontra. Para comer, às vezes, também é meio difícil. A gente ficar pedindo para outro pagar uma coisa para gente comer. Que, pô, para sair daqui, para ir lá no Bom Prato, atravessar a cidade, lá não compensa. Não compensa. Tem que tomar um banho lá no Piscina Próprio, que também é longe pra caramba também. Não compensa também, sair daqui para ir lá. A maior dificuldade que a gente tem na rua mesmo é os dias que sofre e faz tudo demais. Porque a gente pega coisas pra caramba, como eu fico mais aqui, não saio daqui, mais esse local aqui, pra mim não tem muita dificuldade de carregar as coisas. Quando chove, a chuva de vento, acaba me molhando um pouco, eu tenho que deslocar mais pro lado ali. Denúncia 153. Ok. Positivo social, posto 5, 3MR orientado no Jardim Positivo. Positivo pela Rua Oswaldo Cochrane 7. 4 moradores de rua com confusão na calçada, impedindo a passagem, brigando pelo local, que é sério. Existem ordens bem específicas quanto à situação de morador de rua. É para retirar do local, é para incomodar, para eles deixarem o local e não visitarem certos locais. O guarda, ele é obrigado, os comandos obrigam o GCM a recolher todo tipo de material dos moradores de rua, seja em época de frio ou não. Até comida de cachorro já vai para cima do caminhão
Não tem problema, carrinho de supermercado, colchão, lençol, cobertor, fronha, documentos pessoais do morador de rua são jogados em cima do caminhão e o guarda municipal, ele não quer fazer esse tipo de serviço. O guarda municipal não se sente confortável em fazer esse tipo de abordagem, mas infelizmente somos obrigados a realizar esse tipo de abordagem, a fazer esse tipo de situação, para não ser transferido, para não ser perseguido, para não ser mandado embora. É ordem e os caras querem que cumpram. Isso, na verdade, se traduz em desvio de finalidade, porque a Guarda Municipal ela serve para efetuar as rondas escolares, e cuidar das escolas e efetuar o cuidado ali com o patrimônio público. Não tem nada a ver com retirada de morador de rua, até porque a Guarda não tem a estrutura para efetuar esse tipo de abordagem, que seria, em tese, competência da área da assistência social, que, obviamente, vai oferecer o melhor serviço para aquela população. Geralmente, essas pessoas que resistem à abordagem, elas são encaminhadas por distrito sob o argumento de desacato ou alguma coisa do tipo. Existe uma resolução federal que trata, né, desse tipo de abordagem. Ela fala que é proibido efetuar qualquer tipo de abordagem a morador de rua pelo simples fato dele estar ali pedindo na frente de um comércio ou estar em uma calçada ou qualquer outra coisa. O GCM que colocou essa resolução federal num grupo dos guardas, como punição ele foi excluído do grupo dos guardas e foi transferido imediatamente para outro setor da Guarda Municipal. A população geralmente liga para a guarda, né, falando que tem um morador de rua na frente da casa dela, e você chega lá, o morador de rua nem está atrapalhando, às vezes ele nem está mais lá, porque ele estava apenas transitando. Teve um munícipe que falou de poluição visual, entendeu? Então é situações horríveis assim que eles fazem com o morador de rua, e não pode ser feito isso de nenhuma forma. E repito, o guarda ele não quer fazer esse tipo de serviço, porque é um desvio de finalidade. Os bairros de Santos que não podem ter morador de rua de jeito nenhum: Gonzaga, Pompeia, Boqueirão, na praia. Na praia, então, não pode de jeito nenhum. Tem que sair do banco, se eles estiverem sentados no banco, se estiverem com seus pertences ali, embora que organizados, eles têm que sair dali, o guarda tem que ir lá e fazer a abordagem. Os bairros assim que tem que fazer Vista Grossa é aquela área ali do Mercado Municipal, a Vila Nova, Vila Matias, alguns lugares próximos ao centro da cidade. Esse aí tem que fazer Vista Grossa. Não tem problema nenhum estarem ali. Quando se trata de morador de rua mulher, o constrangimento é ainda maior, porque você sente que aquele ser humano precisa de um serviço adequado e, ao invés da prefeitura prestar esse serviço, ela manda o servidor, que não tem nada a ver com isso, retirá-lo dali, e ele sai sem a prestação do serviço e continua na rua. Já percebi essa questão da arquitetura higienista, na medida que o comércio derruba a marquise para não ter o morador de rua embaixo da marquise, uma ponte que é construída e coloca assim os paralelepípedos embaixo para o morador de rua não dormir, e outras situações que é feito no sentido de não deixar a população de rua se abrigar. Em 28 de abril de 2022, após sentença judicial, 3 guardas, 2 homens e uma mulher, foram exonerados por terem cometido o crime de tortura contra pessoas em situação de rua em Santos. Segundo o último censo realizado no ano de 2019, quase 1.000 pessoas estavam em situação de rua no município. 10 anos antes, eram 507. Francisco de Assis é deficiente físico. Ele lembra do acidente que o condenou a uma cadeira de rodas e a vida dura das ruas santistas. Mais frio, fome, preconceito. E até mesmo as pessoas, quando vê nós na calçada aí, de vez ajudar, a pessoa não ajuda, algumas ajudam, outros criticam. Porém não sabe a dificuldade que nós estamos passando. Foi um acidente, fiquei deficiente físico, devido a um acidente, eu fui pagar uma conta no banco. Devido a eu estava pagando a conta no banco, nesse momento estava tendo um assalto.
Nessa aí o segurança reagiu e eu, que não tinha nada a ver, tomei um tiro nas costas. Isso já faz uns 25 anos. Hoje até fiquei deficiente, até hoje. Lá pra cá o governo também não me ajuda em nada, não recebo nada do governo. Porém tem muitas pessoas aí que machucam um dedo, cortam uma unha. Os ricos estão tendo mais privilégios do que os moradores de rua. Até mesmo se tivesse aí recebendo alguma coisa, eu não estaria na rua. Há 15 anos. Dependendo de um, dependendo de outro. Pedindo uma esmola ali, pedindo uma comida, às vezes alguém dá, outras não dá. A diferença. A diferença das pessoas é o que me mata. Esses abrigos que eu fui, vou falar pro senhor, tem mais droga dentro dos albergues daqui de Santos do que do lado de fora. Eu falo isso com convicção porque eu já estive lá. Quem quer se livrar de droga, quem quer se livrar de qualquer situação, a pessoa vem pra rua, pega a droga e leva lá pra dentro. Às vezes tem pessoas que lá dentro trabalham lá dentro que traz. Eu nunca vi casa de recuperação assim. Em junho de 2022, na Câmara dos Vereadores de Santos, foi realizada uma audiência pública para discutir as falhas existentes no projeto Consultório de Rua, um serviço público de assistência às pessoas em situação de rua. O encontro foi revelador. Faltava infraestrutura. Por causa da falta de mobilidade, pontos sensíveis estavam sendo esquecidos e pessoas encontravam enorme dificuldade de atendimento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que é universal. Então, as equipes de consultório na rua com certeza são as mais odiadas dentro de todas as prefeituras por um simples motivo. O consultório na rua tensiona a rede, né? Nós cobramos de todos os serviços que eles façam o que deve ser feito. O que deve ser feito. Com quem? Com a população em situação de rua, que nem sempre é considerado uma pessoa para ser atendida nesse serviço. Então a gente luta muito contra isso, né? E acaba sendo indigesto, né? A pessoa em situação de rua já não é bem-vinda, porque ela fede, porque ela tem a roupa suja, porque ela tem hábitos que não são os condizentes com a lógica, né, da normalidade, mas Deus me livre de ser normal, quero mais é ser rua. A única coisa é que a gente acaba sendo odiado por causa disso, porque nós fazemos com que a rede funcione do jeito que deve. Mas houve um tempo em que o consultório de rua não apresentava problemas de infraestrutura e transformava a vida de muitas pessoas. Uma delas é a da ex-moradora Ana Maria, uma verdadeira sobrevivente. Meu nome é Ana Maria, eu sou mais uma ex-moradora de rua. Eu tive 11 filhos e esses 11 filhos eu só consegui recuperar 2. Depois que eu perdi minha mãe, eu perdi tudo na minha vida, né? Fiquei morando na rua um bom tempo, né? Dormindo nas calçadas, usando droga. E eu ganhava a criança, algumas eu ganhei, cheguei a levar para casa, registrei tudo. E quando dava vontade de usar, né, a droga, eu deixava com a minha mãe, né? Eu deixava com a minha mãe para mim ir usar e voltar para casa. Nesse intervalo que eu ficava um dia ou 2 dias fora de casa e acabava voltando, minha criança já não estava mais em casa. A justiça já tinha ido e tirado de dentro da minha casa. Porque eu perdi o primeiro, perdi o segundo e eu não entendia. E para mim, minha mãe também, a gente não conseguia quando ia buscar quando minha mãe ainda era viva, ia buscar na casa das crianças. Não estava mais, principalmente recém-nascido. Os meus filhos recém-nascidos, né? Que eu não vi mais. Eu ia para o hospital, eles tiravam de mim. Quando constava lá que eu tinha usado a droga, eles já logo separavam da criança. E até que eu acabei engravidando. No mesmo tempo eu estava feliz, no mesmo tempo eu fiquei com o coração na mão, no mesmo tempo fiquei com medo. Por quê?
sabia que era mais um filho que a justiça ia tirar de mim. E eu não tinha mais a minha mãe e não tinha mais casa. E eu queria ser mãe, eu queria saber o que é cuidar de um filho, eu queria estar com uma criança. Porque a dor maior é você ser julgada, não ter apoio e não ter ajuda e ser só condenada. Que você é uma mulher nóia, você não tem capacidade de criar um filho e você não saber como fazer para poder mostrar isso para a sociedade. Que eu sou ser humano, eu tenho sim capacidade de criar um filho a partir do momento que pudesse me ajudar, não me julgar. E eu, a partir do momento ali, eu fiquei com tanto medo, porque eu falei, agora, mais um filho que eu não vou poder criar, agora eu tô sem mãe, eu não tenho mais para onde ir, tô na rua de verdade. E foi aí que a equipe me ajudou, cuidou de mim. E assim, eu sofria muito na rua grávida, eu apanhava de polícia, eles jogavam spray na minha cara, eu grávida. Tinha até ameaça que na Rua do Meio, que um policial me ameaçou, falou que ia me pegar na madrugada, ia fazer eu abortar a criança porque eu não merecia ser mãe. Eu não tinha que ser mãe, eu era uma nóia vagabunda. E isso me machucava demais, porque eu sou um ser humano, por mais que eu sou usuária de droga, mas eu sou gente, eu sinto como qualquer um. E aí eu comecei a me sentir mais segura com a equipe. Quando a equipe do consultório de rua estava lá, polícia nenhuma mexia comigo. Eu me sentia segura com eles. Mas eu vou falar pra você, a partir do momento que meu filho veio pros meus braços, que eu senti ele comigo, foi tudo que eu pedi pra Deus. Que a partir do momento que se deixasse ele comigo, eu ia largar de tudo. Não queria mais saber de nada, só queria meu filho. E foi o que aconteceu. Eu fui embora com ele pra clínica, fiquei com ele um bom tempo. Lá na clínica, como eu não tinha assim, lugar para sair quando deu o prazo para me ir embora, a dona Neide, que era assistente social da casa, o que ela fez? Ela abriu as portas para mim de emprego. Foi o meu primeiro emprego na casa dela, de empregada doméstica. Ali eu comecei a trabalhar. Meu filho coloquei numa creche. E ali foi tudo os começos da minha vida com meu filho. E aí a minha vida mudou. Mudou para melhor. E assim, é uma coisa que eu sou muito grata, sou muito feliz, porque cada dia que eu olho pro meu filho, hoje ele tem 8 aninhos, e hoje eu sei o que é ser mãe. Hoje eu provo para todo mundo que não é só porque a gente somos usuárias que estamos jogadas lá na rua, abandonada, que a gente só pensa na droga. A gente precisa de apoio, a gente precisa de ser escutada. Hoje eu quero dar do melhor pro meu filho. Hoje eu penso assim, que a oportunidade que eu perdi na minha vida, eu quero dar pro meu filho hoje. Eu quero ver ele crescer, entrar numa faculdade, né? E eu acho tão bonito do meu filho que ele mesmo fala pra mim, mãe, quando eu crescer eu quero trabalhar para cuidar de você. Eu te amo. O sufocamento do financiamento do SUS hoje, ele está estourando sempre na ponta, sempre no mais fraco. Que é quem? É aquele cidadão que precisa do remédio, que acaba não vindo porque não tem o financiamento, e a população em situação de rua que acaba ficando sem atendimento. Quer dizer, a primeira política da saúde que se esvaziou foi a do consultório na rua. Em todos os municípios,
nós temos problemas para manter as equipes funcionando, né? Existe um esvaziamento do RH, a verba vem do governo federal, perdão, mas a prefeitura não consegue mais garantir a contrapartida por causa do congelamento também da PEC, né, que congelou os investimentos. Então isso está sufocando o SUS e vai estourar sempre primeiro para o mais vulnerável, que essa é a lógica, né, da política que está sendo colocada. A rua indigesta, a gente engole coisas que a gente tem que suportar, né? A gente engole pessoas que andam com som alto na rua, que incomodam de madrugada buzinando, mas a sociedade vomita a rua, porque nem querem engolir a rua. Porque a rua, além de ser indigesta, ela é desagradável, porque ela é muito diferente. E a sociedade só gosta daquilo que é muito semelhante a ela, né? Então hoje eu aceito um homem batendo na cara da esposa no meio da rua, mas eu não aceito uma pessoa em situação de rua sentada na minha calçada, na minha porta, né? Eu aceito pessoas fazendo sexo na praia, quando eles estão numa praia bacana, e são pessoas que estão consumindo nos quiosques, nos bares, mas eu não aceito um casal em situação de rua fazendo sexo, porque simplesmente não tem aonde fazer, porque população em situação de rua não é privilégio do Brasil, né? Esse é um evento, um efeito, vamos dizer assim, é um processo, né? Isso é mundial e é histórico, sempre houve população em situação de rua, só mudava de nome, né? Era leproso, virou mendigo, depois virou homem do saco, depois vira sei lá o que, e agora são pessoas em situação de rua. Eu sempre falo isso. Tenho que focar que são pessoas, não são moradores de rua. Ninguém mora na rua. São pessoas que vivenciam a situação de rua, por respeito a elas, pela dignidade que nós lutamos por elas. E é isso que eu venho fazendo. É preciso um olhar diferenciado e políticas públicas eficazes para os vulneráveis, que acordam, comem, bebem e dormem como podem. Rogério da Silva e Vera Nogueira se encontraram, se apaixonaram, até o alcoolismo levá-los às dificuldades urbanas em torno da região da Ponta da Praia. A minha situação é quase igual a dela, né? Devido ao problema de alcoolismo, né? Família, problema nenhum, ela também creio que não. Mas é problema do vício, né? No caso, o álcool, né? E, infelizmente, caiu nessa situação aí, que agora é batalhar para poder voltar e não cair mais, né? Porque ninguém quer uma situação dessa, né? Porque a gente fica um pouco, como é que se diz, indiferente da sociedade, né? A gente fica muito jogada, a pessoa humilha muita pessoa, não generalizando todo mundo. Aí ela também tem um pouco de conforto, voltar a ver os filhos, Peraí, né? deixa que eu falo. Pode falar um pouco. O meu problema foi o seguinte, também é alcoolismo, né? Eu era panfletista, só que meus filhos moravam em um lugar e eu morava no outro sozinha. Eu me sentia muito sozinha. Aí um belo dia, foi num sábado, eu resolvi, falei pra minha filha que eu ia até Limeira. Aí ela ainda falou pra mim, você não vai voltar, mãe, eu te conheço. Falei, vou, ela velha, olha lá, hein. Falei, deixa eu, ó. Peguei e saí e não voltei mais. Pra mim, que sou mulher, é o banheiro. É muito, assim, constrangedor. Quando a gente pega um lugar bom, que nem esse aqui que a gente estamos, que tem um banheiro do posto que eles deixam usar, tá beleza. Agora, quando não pega, aí fica difícil. Tem lugar que não dá pra você tapar a carroça, aí você vai se segurando, aí tem hora que tem que tapar de improviso em qualquer lugar que você esteja, põe a coberta pra poder estar indo no banheiro, é bem complicado pra mim que sou mulher. O que atrapalha a convivência na rua não é o frio nem o calor, se for ver, é a chuva, devido a poucas marquises que tem. Você, para achar uma marquise, você tem que andar até achar. E se você acha uma marquise que tem outras pessoas, já não dá certo, porque a gente chama de um casal, né? Não fica certo ficar ali junto, acumulado de pessoas. A gente vai atrás de outra até encontrar um cantinho. Também é dificultoso. A chuva. O frio e o calor não tem problema, porque coberta é o que não falta. E o calor é maravilhoso, né?
Olha, eu vi na marquise lá da Praça Mauá, atrás de uma banca de jornal, que colocaram. O que eu vi aqui por enquanto foi só lá. Mas eu acho que tá errado, né? Porque se já se diz morador de rua ou de calçada é a mesma coisa, eles não devem pôr esses ferros, esses blocos, porque ali é onde que a gente se esconde da chuva. Não é melhor do que a gente invadir uma propriedade que tá para alugar, quebrar a porta, quebrar portão e entrar? A gente não tá fazendo nada de errado entrando na marquise, não invadindo o local proibido. Eu já procurei observar muitas casas ruindo, caindo, prédios abandonados. Por que não usa o dinheiro público, né? Não só o nosso. Na minha opinião, né? Teria que ter feito alguma coisa, botar um pessoal para fiscalizar. É fácil você tirar a pessoa da calçada, ela fica 2 dias, no máximo uma semana, ela vai embora para a rua. Ela vai incomodar a população, porque não é todo mundo que aceita, não é todo comerciante que vai aceitar essa situação, fica incomodado. Usar essas obras paradas, tem obra aí de 100 anos aí, por que não reforma o prédio? Vamos fazer uma cooperativa de trabalho. Tem as cooperativas, mas é muito pouco, foi feito muito pouco. E vem a questão social, não é só social nossa de rua, no geral. Né? Por que é prolifera o morador de rua? Porque é isso aí, não tem onde ficar. Não tem onde ficar. Agora a pessoa pagar 700 é o mínimo, é 1.200 para o quarto, sala, cozinha, mas como é que vai pagar? Então o meu desejo maior mesmo é um dia voltar, que eu vou voltar para minha família mesmo, de verdade, só que eu vou voltar junto com a minha companheira, né? Que ela é uma guerreira, uma batalhadora, e nos momentos difíceis, de tuberculose, de hepatite, ela foi firme, foi fiel, e voltar mostrar para ela que também dinheiro não compra nada, né? Interessa o amor que eu sinto por ela também, né? O professor e mestre em filosofia da Universidade Santa Cecília, Antônio Vinícius Fernandes, tem uma concepção interessante sobre a realidade atual envolvendo a situação das pessoas em situação de rua. Essas pessoas são invisíveis para a sociedade, acho que por uma série de fatores que são particulares a cada um. Tem alguns que me parecem que observam essa invisibilidade, que percebem como invisíveis, por medo. Eu tenho medo, então eu apago na minha frente. Outros por raiva, talvez decorrente do medo também, e apaga da frente. E essa raiva, de certa forma, fascista, eu diria, porque que é uma ordem, e essas pessoas quebram a ordem que elas imaginam na sociedade. São indesejáveis, tem que sair, tem que sumir. Isso é curioso quando se observa a história, porque sempre existiram os indesejáveis. Os escravos, os estrangeiros, e hoje eu diria que quem mais sofre com isso são as pessoas em desalento, são as pessoas na rua, porque elas são desumanizadas totalmente. Não é porque não há um lar que a pessoa deixa de ser cidadão. Nós já vimos muitos momentos na nossa história de humanidade em que a negação da cidadania levou a arbitrariedades inaceitáveis. As pessoas se conformaram com a desigualdade. Estrangeiros que eu conheço, com quem já conversei, quando chegam ao Brasil se assustam com o que vem aqui. Excluindo os Estados Unidos, que assim como aqui também tem essa situação, mas se chocam, não aceitam olhar para fora da janela de um carro e ver que tem uma pessoa desesperada com fome querendo pegar uma comida na rua. Para nós aqui é normal, no máximo sai da frente, está atrapalhando o meu caminho. De certa forma é a construção do Chico Buarque, caiu na contramão atrapalhando o tráfego. Não é uma vida, está atrapalhando o tráfego. Uma pessoa está na calçada atrapalhando o meu caminho para casa, uma pessoa está no mercado atrapalhando a minha entrada lá, uma pessoa que está me trazendo questões que eu não quero ter, não quero me colocar, porque isso leva a uma mudança da sociedade e eu não quero que mude. Um país como o nosso, rico, uma cidade como a nossa, rica, com o maior porto do continente,
ter pessoas nessa situação, uma coisa que deveria ser intolerável, deveria ser a primeira medida a se atacar. O interessante é que, historicamente, quando se ataca daquela forma tradicional de vem cá na minha van que eu vou te deixar na serra. Mas o cenário ainda pode ser pior em Santos. Paralelamente à insensibilidade social, a arquitetura higienista santista impede nos espaços públicos descanso ou passagem. São grades, dutos de água, pedras pontiagudas, pregos, vasos e paisagismo travestido de modernidade. Copiando uma iniciativa paulistana, foram instaladas pedras sob o viaduto Prefeito Paulo Gomes Barbosa, da entrada da cidade. A medida chegou a causar indignação apenas a uma minoria representante dos direitos humanos na cidade. Por outro lado, bastante aplaudida nas redes sociais por um segmento da sociedade que gosta de pobre longe dos olhos e do coração. O arquiteto e professor universitário Rafael Ambrósio afirma que muitas cidades que não conseguem resolver seus problemas de assistência social aos mais vulneráveis promovem a gentrificação. Gentrificação nada mais é do que um processo de expulsão de populações com menos renda de locais que passam por valorização econômica, empurrando famílias de baixa renda e excluídos às periferias. Segundo conta, o mesmo acontece quando espaços públicos são projetados e construídos para evitar a presença indesejada, trazendo ilusão de uma cidade organizada e sem problemas sociais, além de uma falsa sensação de segurança. Na minha visão, esses elementos que a gente tem observado cada vez mais nos espaços das cidades, seja em áreas públicas ou privadas, em frente de edifícios e comércios, eles são a representação mais simbólica de uma visão de produção de cidades, que aqui no Brasil são casos bem particulares em relação a outras cidades no resto do mundo, de que as cidades elas não são feitas para que todo cidadão ocupe qualquer espaço. E isso não é só nessa escala que a gente está conversando aqui, a escala da praça, do recuo do prédio, onde se evita que as pessoas fiquem. A lógica de construção das cidades no Brasil é uma lógica que foi conduzida pelo mercado imobiliário, pela especulação imobiliária, e que a gente chega em níveis extremos de que os espaços são considerados mera mercadorias, ou seja, de acordo com o seu poder de renda, com a sua classe social, você é apto a viver em bairros melhores ou não. Então essa lógica da segregação, ela vem da própria produção das cidades no Brasil, e a gente tem aqui espaços como o bairro do Gonzaga, onde a gente está gravando, que possui uma qualidade de vida enorme, as pessoas estão na rua porque tem vitalidade urbana, e ao mesmo tempo a gente tem áreas como as palafitas sobre o mangue, que as pessoas moram sobre a água, áreas de ocupação impróprias nos morros, os cortiços. Então, a lógica, o conceito da cidade no Brasil hoje, marcante, é essa lógica de que, dependendo da sua renda, você está apto ou não a morar em determinado espaço, e isso tem rebatimento em como as pessoas enxergam como deve ser o espaço público e para quem aquele espaço onde elas vivem deve servir ou não. Os espaços públicos no Brasil, eles não são, de certa forma, apropriados pela população como cidades europeias, que a gente vê, que as pessoas elas ocupam os parques, ocupam as praças. Espaço público significa qualidade de vida, ainda mais num período nosso pós-pandemia, que a gente precisa de espaços abertos para conviver e socializar. Aqui a gente ainda tem uma visão, uma lógica de que o espaço público ele não é para todo mundo e muitas vezes não é nem para fazer aglomeração. A gente está aqui na praia, que é um espaço do povo, de todos, que ainda garante que as pessoas possam utilizar qualquer espaço, independente da sua classe social. Mas em alguns locais onde a gente tem determinadas praças, ou espaços públicos, a própria formatação desse espaço não é feito para que as pessoas permaneçam, e isso a gente chega no cúmulo de se pensar espaços para que, por exemplo, moradores de rua, pessoas que não têm condição nenhuma e nenhuma assistência social, que é uma outra questão que a gente pode conversar em relação a como o poder público enxerga essas pessoas, de que o próprio mobiliário urbano ou a forma dos equipamentos, eles não são feitos para que as pessoas utilizem. Então, e aí a gente tem exemplos como a Igreja da Pompeia, que foi inaugurada com uma certa
pompa e que apresenta lá bancos individuais, né? Você vai lá na praça, só tem bancos individuais, ou seja, se eu quiser ir com a minha esposa sentar e descansar ali, eu não consigo. Da mesma forma, se um morador de rua quiser utilizar esse banco para dormir e passar uma noite, ele não consegue, né? E a gente tem uma outra série de outros exemplos. O próprio prédio do Banco do Brasil, a sua lateral possui uma marquise e as pessoas dormiam, tinham o hábito de dormir ali. Aí o banco construiu floreiras, a gente tem casos onde se constrói chafariz, né? Tem locais que o próprio proprietário fura a marquise para pingar, então a pessoa vai se proteger da chuva numa marquise, um morador de rua, ela está toda furada, com furadeira, o cara vai ter que achar outro espaço para se proteger. Então esses exemplos mostram de como a visão de que a cidade não é para todos está muito enraizada aqui, a ponto das pessoas acharem, né, sentirem na liberdade de criar elementos de expulsão de pessoas de determinados locais por conta da sua condição, né? E é claramente isso, a pessoa não quer um morador de rua, né, uma pessoa sem a condição qualificada de cidadão que essas pessoas enxergam andando na frente do seu prédio ou dormindo na frente do seu prédio. Tem gente que joga até óleo no chão, óleo. Nas residências, nos prédios, jogam óleo no chão assim, pá. Se você deitar, você se levanta todo sujo de óleo. Aqueles óleos queimados, preto, é tipo pinche que fala, né? Joga. Que é tipo uns espetos, né, lâmina, você fala, tem alguns lugares que não dá pra sentar assim que nem eu tô agora. Que é cheio de caco de vidro. Eles colocam massa com caco de vidro. Vidro quebrado do chão. Eles quebram um vidro e põem a massa, né, de pedreiro e põem os vidros em pé. Para a pessoa não sentar no local, para poder descansar. Aqui em Santos, aqui, se você for do Campo Grande para cá, até a Vila Nova, que é a área do mercado ali, tem bastante. São Vicente também tem bastante. Vários lugares tem. E um passa para o outro fazer. Às vezes não eu com, tipo assim, putz, a situação de rua. Às vezes uma senhora passa mal, quer sentar em algum lugar, onde ela vai se apoiar? Às vezes está com a perna ruim, a pressão dela baixou. Às vezes a pessoa pode cair e se cortar, enfiar o rosto ali, uma senhora de idade. Não só eu que estou em situação de rua. A pessoa passar mal, cair, enfiar a cara ali. Ou sem querer a pessoa vai se apoiar, corta a mão toda. Por passar mal, né? Tem pessoas que têm pressão alta por causa de calor agora, então, que vai vir, né? Verão. É difícil, é complicado. Então, a arquitetura higienista é um termo que agora a gente começou a prestar mais atenção, né? Por conta, obviamente, da situação social que a gente está vivendo, né? Como país. Mas tem vários nomes: arquitetura higienista, arquitetura da exclusão, arquitetura hostil, arquitetura anti-mendigo. São várias definições que na verdade é para a mesma coisa, né? Que eu vejo como sendo o problema que a nossa sociedade tem, na verdade, para tratar e lidar com a pobreza. Isso, a partir do momento que você destrói uma cidade inteira, tira a gente que é pobre, que mora ao redor, principalmente os cortiços, né? Os cortiços. E para morar em outro lugar, né? No caso daqui de Santos, o pessoal subiu o morro, ou foi para as periferias, né? No Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então isso já é uma versão, ou seja, uma falta de preocupação que se tem com as questões urbanas de modo mais amplo, né? Ou seja, vamos embelezar a cidade? Sim, mas assim, todo mundo mora na cidade, todo mundo tem o mesmo direito de morar nessa cidade. Então como é que a classe média se defende? Né? Então coloca grade, coloca floreira, coloca arame farpado, pino, prego, né? Que é para as pessoas não ficarem por ali. O edifício Independência também foi um exemplo de onde isso acabou acontecendo, né? de serem colocadas floreiras ali porque as pessoas ficavam embaixo da marquise. Tem um outro exemplo também que não tem exatamente a ver com essa precarização que a gente está vivendo agora, mas, por exemplo, o Aterro de Santa Catarina é um bem histórico aqui da cidade de Santos, é tombado, etc. Já foi restaurado e reformado algumas vezes, né? E uma das últimas intervenções
foi a criação de uma praça ao redor do outeiro, né? Então se destaca o outeiro com a casa em cima e se cria uma praça ao redor com o painel do Gregório Gruber. Isso fazem alguns anos já. Essa restauração que a gente está vendo agora, ela é mais recente. Mas as grades permaneceram, ou seja, na hora que fizeram o restauro do edifício, é um edifício público. Então se entende que a praça ao redor, se você cria uma praça, essa praça ela deveria ser pública. Tem pessoas que moram lá, né? Tem as suas crianças que podem andar de bicicletinha lá no final do dia, ou, enfim, né? No final de semana. Né? E a praça permanece fechada com grade. Então, assim, a partir do momento que você exclui essa pessoa, isso também é a gente pode chamar de uma certa forma de arquitetura da exclusão, ou o urbanismo da exclusão, já que esses equipamentos que deveriam servir a população de uma forma geral, não servem. Né? Então se fica muito mais preocupado com o bem, que é comum, que é de todos, né? Do que com a própria qualidade de vida da população que deveria utilizar ali. Né? Mestre em Serviço Social e Políticas Sociais, especialista em Política e Relações Internacionais, licenciado em História e Sociologia, o professor Odair Dias faz uma análise histórica e social das pessoas em situação de rua. Bom, essa questão da população em situação de rua, como nós vemos hoje no Brasil, não deve ser tratada como um fenômeno isolado e um fenômeno desse período. Né? Ela é consequência da construção de um processo sócio-histórico que tem elementos fundamentais para chegar até aqui. A escravidão, né, e a dizimação dos povos originários indígenas, a escravidão da população negra africana sequestrada de seu continente, né, e eu não gosto dessa palavra, mas completamente excluída, né, decepada da inclusão nas legislações, aos direitos, mas preponderante na construção da estrutura social brasileira. Passamos esse processo todo na ditadura. A República não teve política de habitação, né? Tivemos alguns casos isolados, por exemplo, no começo do século XX, ali, por exemplo, a derrubada dos cortiços no Rio de Janeiro, que potencializou esse processo de situação de rua, e essa população foi crescendo. Algumas políticas habitacionais, né? Elas chegaram apenas a pessoas quando estavam no centro, a pessoas com rendimento um pouco melhor. Né? Quando a gente assiste, por exemplo, o filme Cidade de Deus, isso está muito evidente ali para onde ia essa população, sem qualquer tipo de inclusão social. Então, a consequência está nisso. Um racismo completamente estruturante. Não precisa muita estatística para ver quem é a população em situação de rua. Né? Não precisa muitos números, basta abrir a janela. Né? Basta você sair ao seu portão. Né? Então, assim, essa grande massa de população em situação de rua, que vem aumentando, né? Que cresceu com a pandemia, nós vemos famílias inteiras nas ruas, é consequência de um processo histórico que tem o racismo. E aí surgem alguns termos hoje, né? Um muito propagado pelo grande padre Júlio Lancelotti, pessoa que eu tenho um respeito enorme, um humanista, que está à frente de muitas pessoas aí com discursos revolucionários, dicas de passagem, né? Então tem um termo que é a aparofobia. Eu entendo que alguns desses termos eles acabam engessando algumas questões e tratando como fenômeno, né? Isso tem outro nome, né? A população de rua tem por outro nome. Isso tem nome, isso é luta de classes, né? Isso é racismo estrutural, né? Então, assim, é pensar o seguinte, repensar o sistema, repensar as políticas públicas e entender o seguinte, o capitalismo brasileiro não sobrevive sem racismo, né? Então, é preciso pensar mais que mobilidade social, sabe? E entender que é preciso políticas públicas de habitação, mas políticas públicas que antecedem esse processo, que é o de direito à cidade. Porque quando uma cidade vai lá e coloca paralelepípedos, coloca lanças embaixo de um viaduto, quando constrói bancos onde a pessoa não consegue dormir, né? Quando isola uma praça com cercas e bota um cadeado depois das 18 horas, né? Como acontece em alguns lugares, inclusive na cidade de Santos, aqui. Quando se começa a impedir que essas pessoas tenham lugar para ficar, né? A gente vive a intensificação de um processo que ele é quase que nazista mesmo, que ele é fascista, né? Então não é um fenômeno isolado, isso é um projeto. Né? É um projeto de classe, é um projeto racista, né? E de ódio mesmo aos pobres, à população negra e à população indígena. Diferentemente do que acredita o senso comum, há uma infinidade de razões que podem levar uma pessoa à situação de rua. Seres humanos são complexos e diferentes entre si. Cada indivíduo lida e é afetado por suas questões pessoais de uma forma.
Perdas, vícios, doenças mentais, instabilidade econômica e emocional, abandono familiar, desesperança, preconceitos e discriminações, relacionamentos abusivos, violência física e psicológica, desigualdade social, impactos econômicos da pandemia, o desemprego, busca por novas perspectivas de vida. Há ainda os casos de pessoas que nasceram e se criaram na rua, ou passaram grande parte de suas vidas sobrevivendo nela. Todos estamos sujeitos a passarmos por sofrimentos e dificuldades. Por isso, não cabe a nós julgar o que seria ou não suficiente ou legítimo para levar alguém à situação de rua. Para o senso comum, se trata de questão de escolha ou descompromisso. É fácil estar em uma situação completamente oposta, dentro de uma bolha social, isolada e repleta de privilégios, fazendo apontamentos baseados apenas em achismos. A escuta ativa e livre de julgamentos é fundamental para derrubar juízos de valores e compreender melhor a realidade que nos cerca. Por isso, a construção de uma relação humanizada é fundamental. Só ouvindo o que as pessoas têm a dizer que saberemos ao certo o que as levaram àquela situação. O diálogo possibilita a compreensão e faz com que seja mais viável fazer algo efetivo para ajudar esses indivíduos. Sensibilidade e acolhimento podem ser decisivos para mudar a vida de alguém.